Olá, esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, o SES Previdência e CAR. Compõe um programa Verdes Memórias da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais no município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com Ricardo Garcia sobre os CEAS Pioneiros de São Paulo. Esta entrevista foi realizada em 2021 com os educadores ambientais da DDPEA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Boa escuta! Bom, queria agradecer aí o convite, né? Acho que é um projeto aí super importante, super legal, né? Que vocês estão tocando. Bom, eu comecei como estagiário, né? Eu comecei como estagiário em mais ou menos 84, 85, por aí, num programa que chamava Adote uma Árvore. Era um programa da arborização urbana, que era coordenado lá no Viveiro Manequim Lopes, junto com as subprefeituras, na época chamava administrações regionais, mas era coordenado lá pelo Viveiro. E o que que a gente fazia? A gente saía numa Kombi, eram bairros assim bem periféricos que estavam em processo de arborização, e a gente batia de porta em porta para oferecer o plantio de uma árvore, né, na frente da casa da pessoa, e tinha um repertório de espécies que ela podia escolher. Então a gente conversava, né, com cada morador, explicava a importância de ter árvore para a cidade e tal. Se ela não quisesse, então a gente tentava, enfim, explorar assim essa questão da importância da árvore para a cidade e tal. Mas se ela não quisesse de jeito nenhum também, não forçava a barra, né? Então, mas o que acabava acontecendo é que normalmente as pessoas queriam, né? E foi assim que começou, né? Eu fiquei nesse projeto, acho que um ano mais ou menos. Aí eles conseguiram criar ainda não existia essa questão de concursos públicos, tal. Então eles criaram lá seria uma carreira, digamos assim, que chamava monitor de arborização, né? Só que aí uma das grandes brigas que teve já logo no começo é que eles não chamaram os estagiários, né, para fazer parte desse grupo, né? Então a gente ficou, ou a gente continuava como estagiário, ganhando como estagiário, fazendo o trabalho do técnico, a gente não concordou com isso na época. Então eu fui para uma outra divisão, que era o chamado DEPAV 5, que cuidava do manejo dos parques, né? E nessa divisão, nessa época, estava começando essa questão da criação, né, do Centro de Educação Ambiental. Então, eu peguei bem o comecinho, né, dessa história da criação do depois chamou, né, CEA, né, Previdência. Então, eu peguei no comecinho lá no Ibirapuera, indo a mudança para o Previdência, e aí foi um histórico, assim, de indas e vindas, né, que aí eu fui para o Previdência, fiquei um bom tempo lá, depois fui para o Parque do Carmo, fiquei um tempo, aí também teve alguns problemas, eu acabei saindo, né, eu fui para o Parque Ibirapuera, fui trabalhar na Escola de Jardinagem, depois, quando criou a Secretaria do Verde, né, voltou uma parte dessa equipe que tinha criado o CEA, a Vera, né, que vocês já conheceram. Aí eu voltei para a educação ambiental, que ficava lá na Avenida Paulista, né, lá no Conjunto Nacional. E fiquei um tempo lá, só que nessa época eu já estava bastante envolvido com botânica, né, já estava numa outra linha, né, e aí eu acabei indo mais para essa parte, né, de botânica, mas sempre essa relação da botânica com cursos, com divulgação científica. Então, sempre tive um pé, né, nessa parte científica e na parte enfim, da divulgação dos resultados, se a gente poderia chamar de divulgação científica, educação ambiental, cursos, né? Então, até hoje, né, a gente, sempre que uma paz chama, assim, a gente participa também, enfim. Então, é um pouco por aí, acho que o histórico, né?
resumidamente. Maravilha, Ricardo. Essa sede aí da Paulista André também, que a gente também entrevistou, também contou bastante para a gente aí desse espaço. E aí você já começou aqui a fazer essa introdução desse período, mas eu acho que aí a Romã vai trazer aqui outras questões desse comecinho do SES, não é isso, Romã? Passo a bola para Isso. você. Obrigada, Com. Ricardo, eu queria, aproveitando que você pegou esse comecinho da criação do SES, compartilhar como que você se recorda dos processos que levaram à criação do SES, né? Então, a partir desse contexto, como que você lembra os processos que levaram à criação tanto do SEA do Carmo quanto da Previdência? Primeiro começou com Previdência, né? Então, em 85, mais ou menos, que é quando eu me lembro, mais ou menos, né? Não sei a data, assim, precisamente, mas foi por aí, né? Que eu fui para lá. Então, eu entrei já de cara num projeto que era produzir o material o material de divulgação para o projeto Adote uma Árvore, que era um dos folhetos, não o primeiro folheto, o segundo folheto, que era bem ilustrado, tinha várias espécies, então foi essa parte da pesquisa para fazer o trabalho que seria utilizado no programa com a população, né? Então, essa linha, né, de produção de material, enfim, que a gente poderia chamar de material didático, material educativo, é uma coisa que sempre permeou essa minha relação aí com a educação ambiental. Então, começou meio por aí. Aí tinha, quando começou o CEA, lá no DEPAV 5, na verdade, o CEA ele começou com duas linhas de trabalho principais, né? A educação ambiental em si, né? Que eram, então, essa questão de fazer uma educação não formal, né? Nos parques, que era um projeto da divisão de manejo de parques, então, tinha muito a ver com o uso dos parques, esse era o enfoque. E a parte de levantamento que a gente poderia chamar de recursos naturais, então, que era fauna e flora, né? Existia muito essa discussão na época, uma frase que talvez até hoje, né, a pessoa fala, conhecer para preservar, né? Então, você tinha que conhecer aquilo que tinha no espaço para poder brigar pela conservação. Então, era muito a visão, né, de que você tinha que saber o que tinha nos parques, né, para poder, enfim, envolver a população usuária dos parques para reconhecer a importância daquele espaço, ajudar a conservação e tal. Então começou assim, né? Então nesse espaço que era hoje a gente olhando em retrospecto, pensar, né, era muito apertadinho, né? Mas foi ali que tudo começou. Onde hoje funciona, para vocês terem uma ideia, a divisão de fauna lá do viveiro, né? Então naquele prédiozinho ali. E aí a questão do herbário, que começou lá também, né? Então eu fiquei um pouco envolvido com essa questão do folheto educativo, do herbário e tal, foi meio por aí nesse finzinho de estágio. Depois o CEA estavam montando lá o espaço no Parque Previdência, aí teve a mudança, né? Então aí eu fui para lá, eu fui contratado, eu saí acabou o estágio e tal, depois eles me chamaram, né? Aí já no Parque Previdência, então aí foi uma etapa assim muito legal, assim foi muito produtiva, que foi no finzinho da gestão Covas e a gestão Jane, né? A gestão Jane ela foi só 3 anos, porque era um período de acomodação dos tempos de gestão, né? Porque cada tipo, sei lá, uma tinha 4 anos, era para coincidir as eleições, enfim, eu lembro que a gestão Jane foi uma gestão de 3 anos para poder bater depois os tempos das outras eleições. E aí, então, foi mais ou menos até o finzinho dessa gestão, foi muito produtivo, né? Então, a gente teve muita atividade, né? Que eram atividades, então, de fazer o espaço acontecer, né? Então eu entrei como eu ainda não era formado na época, né? Então eu entrei como monitor de arborização, né? Que eu tinha falado antes, que tinha acabado o projeto Adote uma Árvore nessa virada de gestão, que aliás é sempre um problema, né? Da administração pública, né? Você muda prefeito, se acaba uma porção de coisa
e vai fazendo umas adaptações naquilo que sobrou. Isso foi nesses 30 e tantos anos, é um repeteco disso, né? E, enfim, então eu entrei num cargo lá que era de assistente de direção, que era para ajudar as coisas a acontecerem. Então, tudo que você puder imaginar, assim, então, desde, né, a gente tinha muita reunião, então, o que a gente ia fazer, quais eram as atividades, e tinha que colocar isso em prática, né? Então, por exemplo, vai ter uma semana do meio ambiente, vai ter uma semana das aves, ou vai ter uma exposição de orquídea, vai ter não sei o quê. Então, tinha que ir atrás da infra, né, para atividade, enfim, acontecer. Então, por exemplo, um curso tinha que ter terrário, aquário, horta, então você tinha que fazer a horta, você tinha que produzir, achar o vaso para fazer as atividades, ter todo o material, né, para que as atividades acontecessem. Então, participei muito dessa etapa da infra, né, vamos dizer assim, né, de tudo sendo discutido, quais seriam as atividades, que tipo de público, então, isso está dentro de todo esse contexto, né? Então, Previdência foi assim, era um espaço que era um espaço abandonado dentro do Parque Previdência, era uma estação de tratamento de água que já não estava abandonado, e o DEPAV 5, que é essa divisão que cuidava, né, dos parques, teve, né, essa ideia de aproveitar o espaço. Então, o próprio conceito, né, digamos assim, do reaproveitamento, né, de um espaço abandonado para uma atividade que seria, então, de valorização da sustentabilidade, né, são nomes que estão hoje, mas na época a gente não tinha esses nomes, digamos assim. Então, esse espaço que era essa estação de tratamento de água foram feitas, assim, foi feito um auditório, foi feito uma estufa para aulas práticas, depois foi feito um orquidário, aí tinha um espaço para horta, aí tinha salas dos técnicos. Então, tudo isso que para acontecer, né, eu participei muito ativamente, né, então, tipo, ir atrás de livraria para conseguir doação de livro, para montar biblioteca, o cuidar do jardineiro, então eu lidava diretamente com o jardineiro que tomava conta lá da estufa, depois do orquidário, trabalhar com esse orquidário, que também foi um projeto que apareceu depois, montar os aquários, as exposições, então tudo isso eu me lembro de ter participado bastante, né? Depois mudou a gestão de novo, né? Aí houve um golpe. Para mim, assim, foi muito marcante, né? Porque foi, assim, uma facada nas costas, assim, porque quem chegou, não sei porquê, né? Considerava que o nosso trabalho, não sei o que eles achavam, né? Mas não sei, enfim. Mas, assim, eles vieram, assim, com uma vontade de destruir tudo e construir tudo de novo, né? Então, isso para mim foi terrível, assim, para mim, para várias pessoas que estavam lá, algumas pessoas saíram, né? E eu já estava também envolvido nessa questão do herbário, que também estava se desenvolvendo lá no Previdência. E para eu continuar lá, digamos assim, a condição é que eu fosse para o Parque do Carmo, que também seria um espaço novo, né, que eles estavam propondo de aproveitar e tal, levando o herbário. E aí eu aceitei, eu fui para lá, né, isso aí foi em 89, mais ou menos. Aí eu fiquei esse ano de 89, lá no casarão, aí repetindo a história, né, então começando tudo de novo, né, então montando uma nova estrutura para a coisa acontecer, né, mas aí eu já estava basicamente envolvido no projeto do herbário, lá no Parque do Carmo, e aí depois também ao longo do ano ficou impraticável continuar na equipe, aí eu saí, né, então esse foi o começo da história. Ricardo, a partir também disso que você já compartilhou, como que você percebe a importância da criação do SES, né, para as políticas públicas, sobretudo de educação ambiental?
Não, é super importante, né? Com certeza. Eu acho que, assim, são pontos de encontro, né? É como se fosse um centro cultural, como é um modelo que talvez hoje a gente possa mais ou menos pensar os CELS, ou os centros culturais, as casas de cultura, é um pouco por aí, né? Só que com essa pegada ambiental, né? Então, a gente fazia atividades interdisciplinares, né, o tempo todo, né? Então, isso foi muito rico, né? Porque eu trabalhei junto com artista plástico, junto com escritor, junto com cientistas, junto com pessoal de movimento popular. Então, era essa nossa dinâmica, né? Se lidava com... As pessoas procuravam a gente lá, né, para desenvolver algum projeto. Não tinha tanto essa burocracia como tem hoje, então acho que isso, de uma certa maneira, era bem interessante, né? A gente conseguia fazer coisas assim que hoje talvez não conseguisse, né? E então, por exemplo, teve uma semana do meio ambiente lá que a gente montou filme, levou o cineasta para falar sobre o filme. Aí tinha um artista, levou um artista para falar de aves, aí também levou o cientista para falar. Então, as várias visões sobre um determinado problema, né, um determinado assunto. E aí você tinha que fazer a coisa acontecer, né? Então precisava um projetor de slides, aí ou um projetor de filme, teve que aprender a mexer com projetor de 16 milímetros. Eu passava o negócio lá e por aí vai, né? E se quebrava, você tinha que consertar a fita, tinha que devolver o filme e tudo isso, né? Então se for assim, puxando o fio, né? Cada atividade teve muita coisa, né? Aconteceu para ter a atividade em si, né? Então era isso, era um centro de juntar pessoas que moravam ali no entorno, com certeza, era o nosso público-alvo, né? Os frequentadores do parque, né? Mas também tinha digamos assim, uma abrangência regional, né? Então, o CEA, ele é lá no Butantã, né? Para quem não conhece ali o Previdência, bem no comecinho da Raposo Tavares, que é um bairro bem residencial, perto da USP. Então tinha muita relação com a USP ali, com o Butantã, enfim, com aquele perfil, né, de população. Então a gente sempre teve muita relação com vários institutos ali da USP, isso foi muito legal. No Carmo já era uma outra característica, né? Outra cidade, né? É outro entorno, né? Que eu lembro do Carmo, assim, que eu lembro de ter um pouco participado, assim, mais regional, foi o começo do Parque Chico Mendes, que também foi nessa época, 89, que foi inaugurado, que aí também teve um lançamento de um roteiro botânico lá, um pouquinho diferente do que era feito antes, né, porque tinha acabado o projeto já dos roteiros botânicos, aí foi feito, talvez tenha sido o último, foi esse do Chico Mendes, mas o próprio processo da criação do Parque Chico Mendes, a gente chegou a participar, tinha essa questão de envolver a comunidade, o que ia acontecer no parque, então foi também uma relação do Parque do Carmo, que é em Itaquera, né, com o Chico Mendes, que é em São Miguel, né? Que então um é bem longe do outro, mas era tudo Zona Leste, né? Então na concepção da época, então tinha que atender a Zona Leste como um todo, né? Então eu me lembro mais ou menos disso, assim, que a gente participou, né? E só mais uma coisa que eu também gostaria de perguntar, aproveitando até que você falou que tinha esse impacto no território, né? Tanto a Previdência em torno do Butantã da USP, o Carmo na Leste, como que você percebe esse impacto também dos CEAs para a sociedade civil e para o poder público? Como que isso impactou, se foi recebido tanto pela sociedade civil quanto pelo poder público? Então, no Carmo especificamente, a gente já entrou num casarão, né? É muito bonito, assim, para quem
quem tiver a oportunidade de visitar, eu não sei como é que está hoje, mas assim, é um espaço que também estava ocioso, estava fechado, né? Então teve esse aproveitamento do casarão para ser utilizado pela população, então teve esse conceito, né? E lá no Carmo já começou com uma divisão, digamos assim, de uma divisão tentando integrar, né? Que era a educação ambiental com o SECO, né? Que é o Centro de Convivência Cooperativa e Convivência, né? Que lida muito com saúde mental, né? Então era trazer essa questão enfim, da saúde mental para dentro a tal da luta antimanicomial, né? Então, de você trazer as pessoas para fora do manicômio e levar para os lugares, né? Então, foi um período que também teve muito essa expansão dos SECOS. Então, lá no Carmo, eu vivenciei isso, mas isso também aconteceu no Previdência, né? Foi bem esse período, né, que eles começaram a ocupar vários espaços nos parques, né? Então, a gente tinha algum tipo de relação também com eles, né? Eu acho que, assim, avaliando, assim, né, assim com esse tempo, eu acho que poderia ter sido melhor essa integração, né? Não era uma integração muito fácil no começo, né? Mas, enfim, era uma proposta, assim, interessante, né? Que foi colocada, né? Então, também tinha essa tentativa, né, de integração, né, enfim, de um outro público, né, que também estava usando esse espaço, né, e a comunidade do entorno. Então, no Carmo, por exemplo, tinha as escolas, né, que faziam atividades lá com a gente, né, onde eu conheci a Vandineide, né, que depois foi trabalhar ela era professora, né, de uma das escolas ali da região, depois ela se envolveu bastante com o trabalho lá, até que ela trabalhou lá bastante tempo, né? Então, tinha isso, né, essa relação, né, com as escolas, principalmente, no caso do Carmo, né? No caso do Previdência, também tinha... Bom, no caso do Previdência, a gente tinha uma relação bastante grande com o setor de educação ambiental, né, que é no Sumaré, né, que é da Secretaria de Educação. Então também tinha uma grande discussão, né, na época, dos limites institucionais, até onde cada setor da prefeitura podia trabalhar, né, de delimitar o seu espaço, né. Então acho que isso é também uma briga que talvez exista até hoje, né, até onde eu vou, por ser um trabalho interdisciplinar, às vezes você tem um pouco às vezes as pessoas se incomodam um pouco, né, de repente está chegando um ator novo lá, que está ocupando seu espaço, então era criar esses diálogos, né, então como a gente era um setor para desenvolver educação ambiental, que também era um termo novo na época, né, era um termo que estava começando e tal, já existia, né, um setor da Secretaria de Educação que fazia educação ambiental, que tinha a sua linha de trabalho. Aí a gente tinha essa linha nos parques, então começou a fazer um trabalho de integração com os professores, né, porque é, tinha essa questão dos usuários do parque, que é muito pontual, mas existe uma discussão lá interna no CEA de como dar, assim, essa questão dos multiplicadores, né, de você trabalhar com agentes transformadores numa escala maior, assim. Então, a primeira coisa óbvia foi trabalhar com os professores, né, então, aí o contato com a Secretaria de Educação, então, tinha os cursos, a gente chamava de ciclos de educação ambiental, né, que eram atividades, né, que tinha muita coisa lúdica, né, principalmente para crianças, né, nos parques, e a partir disso, né, veio essa segunda etapa, que era trabalhar com os professores, né, então, para trabalhar com professor, você tinha que trabalhar com a Secretaria de Educação, né, então aí também foi todo um aprendizado, né, para trabalhar com uma secretaria que é muito burocrática, muito difícil, né, mas que é a dinâmica deles, né? Então, teve esse período também de fazer enfim, os trabalhos junto com os professores que iam lá
do Previdência e tal, então isso eu lembro um pouco também. Uma coisa, acho que também ligando, a gente também teve uma fase, né, dentro da sua pergunta, já mais para o final aí acho que 88, mais ou menos, 87, 88, que a gente já não fazia só no parque, por exemplo, só no Parque Previdência, a gente já fazia em outros parques, né? Então a gente tinha essa discussão de fazer esse ciclo de atividades, né, em vários parques da cidade. E também tinha um trabalho assim integrado que a Vera conheceu e desenvolveu essa relação com a Faculdade Paulistana de Psicologia, né, era o curso de Psicologia. Então, esses monitores, enfim, éramos nós, funcionários, mas também os estudantes de psicologia, né? Então, essa questão da relação, puxava muito para esse lado, né? De desenvolver essa questão de habilidades, percepções. Então, tinha esse pessoal que eram estudantes de psicologia, então a gente tinha essa equipe, né, que trabalhou em vários parques da cidade, mas ainda numa escala que a gente pode considerar pequena, né, porque na época nós éramos em 16 parques, né, hoje nós somos mais de 100 parques e mesmo assim é pouco parque, né, se a gente pensar no universo de parques, né. Mas foi isso, foi o começo, foi esse caminhar aí, né, então, a gente teve essas várias interações. Eu acho que se a gente puder, talvez, resumir, é isso: é trabalho interdisciplinar, né, tentando explorar o melhor de cada área, né? Acho que foi por aí. Eu vou passar então para o Com, para já entrar na questão do desenvolvimento. Obrigada, Ricardo. Imagina. Maravilha te ouvir, Ricardo. A gente fica aqui juntando as pecinhas de tudo que a gente foi ouvindo, de cada um que participou, né? Então, para a gente é um super prazer. E aí eu queria aproveitar, então, que você está aí nesse fluxo de memória e te perguntar sobre, nesse tempo que você atuou, sobre os espaços mesmo. Você falou um pouco do casarão, do espaço do Previdência também, mas queria saber se tem algum canto, alguma imagem de algum lugar que para você seja marcante, que você queira deixar aqui registrado, não sei, sabe, algum cantinho, tem algum espaço que você queira comentar para a gente dos SES que é importante aí para sua memória? Então, eu acho que os dois espaços, eles são muito privilegiados, assim, em termos de visual, assim, eles são muito bonitos, né? O Previdência, ele está assim cravado numa mata, né? Ele está do lado de uma mata. E assim, essa é a questão da estação, né, de tratamento de água. O próprio prédio, ele tem um desenho assim meio futurista, assim, com umas janelas redondas, parece um navio, né? Ele tem um desenho assim bem diferente, né? Eu assim, os arquitetos podiam me ajudar, aí, mas não sei, não sei se é modernista, o que que é, mas enfim. E lá no Mirante, eu acho que é um espaço, assim, excepcional, assim, que até hoje, talvez seja um dos poucos lugares da cidade de São Paulo que você tem uma vista deslumbrante, assim, de todo o skyline da cidade, porque você vê a mata do seu lado, você vê a USP do outro lado, né? Você vê toda a Zona Oeste e você vê a Paulista, você vê tudo, né? Então é maravilhoso, assim, é um espaço assim, o visual assim do Miranda, do último andar lá do prédio, assim, isso era uma coisa que me chamava muito a atenção, né? Ele foi na época que eu tive lá, ele era muito subutilizado. Depois que eu visitei lá várias vezes depois, né? E aí o pessoal já fazia algumas atividades, a própria questão de usar como mirante, né? O mirante como uma atividade, eu acho que isso foi muito legal que eles fizeram. Porque é isso, você vê esses contrastes da cidade verde com a cidade de pedra, a mata. Então isso no Previdência para mim é um ponto assim marcante. E no Carmo, o casarão em si, ele é lindo, assim, ele é uma estrutura nova, né, acho que é neocolonial, né, vamos dizer assim. Ele tem uma varanda, assim, muito simpática, então você tem um visual também, ele fica mais ou menos, né, do topo de uma colina ali do Parque do Carmo, então você tem um visual também muito bonito ali do gramado, do bosque,
né? Então, a gente chegava ali, eu demorava 2 horas para chegar, eu ia de ônibus, né? Então, demorava 2 horas para chegar, tanto no Previdência quanto no Parque do Carmo. Então, para mim, era indiferente nesse aspecto, mas era assim, era uma viagem, né? Aí você pega 2 conduções, você gasta 2 horas dentro de um ônibus, aí chegava no Parque do Carmo, é como se estivesse num sítio, numa fazenda, era maravilhoso. Então, aí andava a pé todo aquele pedaço para subir no casarão, então você já chegava com outro astral ali para trabalhar, né? E é isso. Então, assim, assim, eu gostei muito, assim, assim, a infra local, tanto de um quanto de outro, é ruim para quem está a pé, né? Então, se tudo é longe, né? Você não tem uma padaria perto, você não tem nada perto, né? E então você tem que ficar no lugar lá, né? Então era como se fosse uma casa, né? Você se sentia em casa, era como se fosse uma família, tinha um pouco esse clima assim, né? E era aconchegante assim, né? Então a gente teve pelo menos uma boa parte do tempo, né, que eu tive nos dois lugares foi uma relação muito boa assim, né? Uma boa parte do tempo. Maravilha, você levou a gente aí para esse mirante para ver junto com você. Eu nunca subi, Tem fiquei que agora ver. curioso. Não sei, todas as vezes que eu fui, ninguém me levou lá em cima, não. Ninguém te convidou para ir lá? Não, Vou você tem que ir, pleitear cara. isso. Acho que nem sabia que dava para chegar lá em cima. Sim, sim. Vou viver isso algum dia, sim. E aí, Ricardo, além disso, tem alguma experiência marcante que você queira deixar registrado? Alguma atividade, algo que aconteceu que você queira deixar aqui com a gente nesse registro? Olha, como a gente conversou um pouco antes, foram 2 projetos assim que depois tomaram caminhos diferentes, né? Então, que deram origem, né, ao CEA, né? Que era a educação ambiental propriamente dita e essa questão de recursos naturais, essa pesquisa em recursos naturais. E na época que eu tive lá, foi mais para frente essa questão dos levantamentos de flora, né? Então, assim, uma das pessoas que eu convivi nesse comecinho foi a Lúcia Rossi, que depois, na época, ela já fazia mestrado, tal, nessa área, e eu aprendi muito com ela, né? Então, nessa época a gente conheceu, por exemplo, o Parque Santo Dias, que na época ainda não era parque, ele iria ser parque, né? E me motivou, né? Eu falei, não, um dia eu vou trabalhar nesse parque aqui, né? Então, depois eu fui fazer o mestrado lá, que tem uma mata assim bem bonita também. E então isso é um ponto assim que eu agradecer a ela, né, porque ela ensinou muita coisa para gente. Então toda essa técnica, né, que a gente tem de lidar com coleta, herbário, a organização, devo muito assim a esse período que ela orientou a gente, né? E até os rumos depois que eu fui tomando na prefeitura, né? Com a equipe da educação ambiental como um todo também, toda essa parte da educação ambiental em si, né, de você lidar que eu já falei um pouco, né, lidar com artista, lidar com escritor, lidar com cientista, né, então enfim, essa variedade, né, de situações, né, então, por exemplo, tem várias pessoas, mas eu vou dar um exemplo do Roberto Mulaert Tinoco, né, que ele escrevia na época, né? Ele escreveu vários livros para criança, né? Sobre os insetos, então sobre a vida dos insetos. Então tinha o livro da, da borboleta, tinha o livro da saúva, né? E aí ele chegou com a questão de fazer um projeto de um borboletário lá no parque, né? Então a gente teve uma interação muito grande naquela época, né? Porque já tinha um orquidário, já tinha as estufas, então a gente ia muito nessa linha, né? Dessa questão dos recursos naturais, né? Então, foi desenvolvido, né, esse projeto de fazer o borboletário lá. Então, tive um período assim que eu convivi bastante com ele. Então, foi muito legal. No fim, o projeto ele acabou não acontecendo, né? Mas assim, o processo assim inicial foi muito interessante. Maravilha, não, muito bom deixar o registro também dos nomes das pessoas, né, para quem esteja aqui ouvindo também querer buscar, né? Muito bom, Ricardo. Vou passar agora a palavra para a Mirella, que também vai colocar umas questões aí dentro desse bloco de perguntas. Você segue, Mi? Então,
Então, Ricardo, você comentou de algumas atividades, ciclos de atividades e algumas coisas lúdicas. E a gente gostaria de saber como que eram desenvolvidas as metodologias e as práticas por você e pela equipe, e como que elas se relacionavam com o público que vocês atendiam. Então, a nossa equipe era muito enxuta, né? A gente começou uma equipe muito pequena, basicamente tinha a Vera acho que era a Lúcia, que era da área de psicologia, né? E a Sumiko, a Meire e eu de biologia, né? Então, essa era a equipe, né? Depois a Meire saiu, ficou basicamente a Sumiko e eu. E aí tinha então a Vera tinha esse contato com a faculdade, então com os alunos, né, de psicologia, então tinha muitas reuniões assim para montar o que seria o ciclo de atividade, que atividades você iria colocar, né? Então, quantas atividades você iria colocar, qual era o perfil daquele público do parque, então que atividades seriam mais adequadas, tá? Então, a gente o André deve lembrar também de muitas reuniões. Então, isso eu acho que faz parte, assim, do histórico do SEI, assim, reunião para discutir várias coisas. Então, isso internamente, e tanto de planejamento, quanto depois de avaliação, até para replanejar, para ver que outros parques poderiam estar fazendo, outras atividades, por exemplo, que hoje é meio óbvio, né? Semana do Meio Ambiente, mas não era uma coisa que tinha, assim, na época, não era tão comum. Uma coisa que existia na época, que depois já faz tempo que acabou, eram as festas do Verde e Festa da Primavera, que o DEPAV, né, que era o departamento, né, na época, né, era uma coisa muito forte, era um evento muito forte que acontecia no Parque Ibirapuera, lá na Marquise, e dentro desse espaço do DEPAV, cada divisão do DEPAV também participava de uma certa maneira, e aí tinha a nossa participação, né? Então você tinha que discutir que tipo de participação você faria num evento, né? Então sempre foi uma grande discussão, né? Essa questão do que é evento e o que é atividade de longo prazo, né? Então como você fazer alguma coisa que seja interessante em tão pouco tempo, né? Que chame atenção, que desperte atenção para uma questão, enfim, mais profunda, tal. Então, sempre foi uma pergunta que sempre foi um fio, digamos assim, motivador, né? Então, o que fazer para ser diferente na outra e ser diferente na outra, tal. Então, tinha isso, né? Acho que essa questão das reuniões, tal. Depois a equipe cresceu, nesse período até 88, mais ou menos, foi entrando profissionais de outras áreas, né? Então, entrou pedagogo, né? Depois entrou sociólogo e acho que depois entrou geógrafo, mais ou menos, acho que foi isso que eu me lembro, assim, né? Então, começou a ficar mais né, disciplinar, né? Depois, na virada de 89, aí mudou bastante também. Aí é um pouco que eu falei, que o pessoal puxou muito para esse lado do social em detrimento do lado natural, assim, das questões assim do meio biológico, meio físico, enfim, né? Então, aí já foi uma outra direção. Mas era isso, era muita. Então, se você discute, tem que fazer um jogo para a criança, aí você tinha que pensar como é que ia ser esse jogo, né? Então, você tinha alguns jogos já conhecidos, e qual é o conceito, né, que você vai passar, né? Assim, qual é o conceito, então, cadeia alimentar, ou é a conservação ou é sei lá, o ciclo de vida de uma árvore, ou a questão do lixo, ou a questão da horta, então, ou você vai fazer uma horta para mostrar o quê, né? Então, quais são as questões que você tira, né, fazendo uma horta, né? Então, tinha muito esse aspecto, né, para não ser mais um curso de horta, né? Porque a gente também, essa questão dos limites institucionais, na época era muito forte isso dentro do DEPAV, que já existia uma divisão que dava cursos, né, que era
a escola de jardinagem, que não se chamava escola de jardinagem na época, mas o forte dela eram os cursos, né? Então não tinha muito sentido você ter uma outra divisão no mesmo departamento dando os mesmos cursos, né? Então qual era o diferencial? O que que a gente fazia de diferente, né? Então você tinha que pegar essa questão é, enfim, essa questão metodológica era muito importante, então, para ver, não, nós estamos fazendo uma atividade para formação de um professor que vai desenvolver tais assuntos, né? Não é a produção da horta pela produção da horta em si, né? Você fazia a horta para desenvolver uma série ou de conteúdos ou de habilidades, tanto para a criança quanto para o professor, então tinha essa pegada aí, né? Muito bacana, Ricardo. A minha segunda pergunta era mais voltada se houve mudanças nesses processos, e acho que você acabou respondendo também. E para finalizar essa parte, a demanda de atividades era mais voltada pela demanda do público ou por ações da prefeitura? Então, eu acho que foi uma coisa assim, foi muito não foi muito a demanda da prefeitura, que assim, muito claro para a gente, é a questão da arborização urbana, né? Então, sempre ao longo desse período, você teve, historicamente, né, no DEPAV, essa relação com programas educativos em relação às árvores que são plantadas, para diminuir a depredação, para aumentar o envolvimento da população. Então, o próprio CEA, ele participou também, ao longo desse período, de ações assim em relação à arborização urbana também. Para mim, o Adote uma Árvore foi assim talvez a melhor delas, né? Foi anterior à criação do CEA. Mas ao longo do tempo depois também teve outras campanhas, outras ações relativas à arborização urbana. Então, acho que a arborização urbana é um tema que sempre teve, que foi a demanda institucional. Aí eu acho que o principal, o resto, acho que foi assim, iniciativa nossa, do grupo, né? Então eram coisas que partiam do grupo, das discussões, do que estava acontecendo no momento também. Então, assim, para a gente pensar essa época dessa década de 80, o que estava acontecendo? A gente estava acabando o regime militar, estava começando a redemocratização, estava tendo direta já, estava tendo uma porção de coisa, né? Em termos de meio ambiente, tinha esse nome, assim, educação ambiental, que estava começando a se popularizar. Não que educação ambiental em si, né, seja uma coisa nova, você tinha uma educação para a conservação, né, que já existia no IBDF, que depois virou IBAMA, não sei o quê, mas assim, educação ambiental com esse termo, com essa questão interdisciplinar, estava discutindo naquele momento, era tudo muito novo, né? Muita questão de como trabalhar o interdisciplinar, o multidisciplinar, enfim, esses temas que já eram de alguma forma tratados, né? Lixo, floresta, arborização, né? Então, como integrar com outras áreas e tal. Eu lembro também, foi muito marcante para mim que eu estava acabando a faculdade. Você tinha, por exemplo, a questão marinha, né? Era muito forte, né? O Brasil era um dos últimos países do mundo que caçava baleia naquela época, né? Então, era muito forte, assim, essa briga para que o Brasil parasse de caçar baleia, e isso acabou acontecendo, né? Então, eram os temas da época, né? Então a gente chegou a chamar gente que trabalhava com mamíferos marinhos, não sei, assim, está em São Paulo, mas a gente tem o litoral, quer dizer, são problemas globais, né, também. Então isso também a gente estava antenado nisso. E outra coisa também, bem dessa época, comecinho de 80, desses anos 80, a questão da Antártica, né, que o Brasil também era assim, o prazo para o Brasil começar a trabalhar na Antártica, senão ele não poderia mais fazer parte dos países que poderiam reivindicar, não sei. Então teve todo um movimento naquela época para se ter pesquisa na Antártica, então era um grande assunto do momento também. Então, você vê que como isso hoje já é um outro quadro, né? Então, a própria questão ambiental,
você tem outros temas hoje, né? Assim, não que esses temas continuam sendo importantes, mas outros temas também foram aparecendo, né? Então isso gera novas demandas para a equipe, assim, como lidar com né, uma nova questão, né? A técnica continua a mesma, você vai discutir, você vai criar os métodos, as ferramentas, né? Mas você tem outros problemas que agora estão chamando mais atenção, né? Acho que é um pouco por aí. Que bacana. O contexto histórico realmente influencia em tudo, né? É. Agora eu vou passar a palavra para o André. Ricardo, eu gostaria de saber como é que você, a partir de toda essa história, a partir de toda a sua experiência, como você considera que os CEAs devam ser lembrados daqui para o futuro? Eu espero que seja com carinho, né? Eu acho que, assim, eles tiveram um papel, assim, importante, né? Conforme a gente discutiu, assim, foi um ponto de encontro, né? Enfim, para a comunidade local, para pesquisadores, para escolas. Eu acho que muita gente que passou pelas atividades talvez tenham boas lembranças, né? A gente espera, né? Eu acho que pelo menos a gente trabalhou para isso, né? Para que tivesse uma boa, enfim, que fosse uma coisa agradável, né? Então, era essa questão da chamar educação não formal, né? E tinha esse desafio, né? Você tinha que ser uma coisa diferente da escola, né? Então, você tinha que ser uma coisa que atraísse as pessoas se sentissem à vontade, né? Enfim, para trabalhar com temas que às vezes as pessoas não estão muito afim de discutir, né? Então, eu acho que isso é uma questão que deveria continuar. Eu acho que esses espaços, como os CEAs, eles deveriam ter muito mais, né? Talvez, assim, a gente tem um modelo de que a maioria dos parques tivesse, porque o parque, ele é um espaço, a gente, naquela época, tinha essa discussão, e eu acho que continua válido, que o parque é um laboratório natural, ele é um espaço privilegiado para você discutir questões ambientais, é um retrato da sociedade, é um espaço aberto para todo tipo de público, né, frequentar, então e o que você faz no parque é o que você faz na cidade como um todo, o que você faz na vida, então se você consegue mudar um pouco essa relação que as pessoas têm com o parque, você está mudando a relação que ela tem com o planeta, com qualquer escala que você pensar, né? Então, eu acho que a gente devia voltar a pensar nisso, né? Seriamente. Eu acho que a gente tem as novas tecnologias, que tem essa abrangência, né, do mundo virtual, mas isso não dispensa o mundo real. Acho que as pessoas têm que sentir o que é mexer com terra, tem que sentir o cheiro de estar andando no meio da mata, tem que escutar o barulho de uma nascente. Eu acho que isso faz muita diferença, essa coisa da percepção, né, que é uma coisa lá de trás que a gente trabalhava, isso faz muita diferença, né? São coisas que você carrega assim para o resto da vida e se você não muda isso, agora você pode mudar isso em algum outro momento, né? Alguma ação transformadora em algum outro lugar. Então, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que deveria ter outros CEAs ou outro nome que a gente queira dar hoje, né? Porque hoje a gente usa muito a questão da sustentabilidade, que é um nome, né? O nome do momento, a própria cultura da paz também é um nome novo, né? Mas, assim, são valores que estão desde sempre, né? Então, você está mexendo com uma coisa, você está mexendo com outra e com a outra, né? Mas, enfim, o nome que você queira dar, mas eu acho que são espaços que você não está competindo, né, com o centro cultural, ou você não está competindo com a escola, acho que você está agregando, né? Eu acho que isso é uma questão que lá atrás a gente tinha e continua válida, né? Eu acho que a cidade é muito grande, a gente tem muitos problemas, então nunca é demais você ter mais um centro de educação ambiental, ou sustentabilidade, ou o nome que você der. E nessa perspectiva, Ricardo, qual é, para você, a relevância dos CEAs para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Levando em consideração todas as atividades desenvolvidas, os impactos gerados, positivos e negativos, qual seria a relevância da memória socioambiental dos CEAs para a cidade?
Eu acho que, assim, essa coisa de você ter um espaço, né, que te faça associar com alguma questão histórica, ela é fundamental, assim, para a questão da cultura de um povo, né, nessa questão mais abrangente da palavra cultura, né, quer dizer, você tem um museu, né, e a gente lidou muito com essa questão de museu, né, do meio ambiente, né, foi um dos projetos que aconteceram, não no começo, né, mas depois acabou acontecendo dessa forma, né, então tinha tanto, me lembro, tanto no Carmo quanto no Previdência, desenvolveram esses projetos, né, museu de meio ambiente e tal, que puxava muito para essas questões de você ter um espaço que te busca a memória, tanto a memória histórica quanto a memória, todas as memórias que você pensar. Então, a própria questão da arquitetura, né, que você vê que a cidade é demolida o tempo todo, e que é a música do Caetano, né, você constrói, mas você também destrói, né, tá o tempo todo destruindo coisas belas, né, então é super importante você ter esses espaços, né? Eles são um registro, né, do que aconteceu ali. É muito importante. E nessa perspectiva, justamente que você está comentando, essa última ideia, se a gente pensar arquitetonicamente, se pensar no espaço físico dos CEAs antigos, Previdência e Carmo, como você imagina que futuro esses espaços físicos ah, terão? Esses espaços que abrigaram CEAs. Como imagina o futuro dos espaços que abrigaram CEAs? Eu gostaria que no futuro né, eles tivessem, né, essa relação de serem espaços abertos à população para atividades voltadas ao meio ambiente, cultura, né, essas atividades do ensino não formal. Eu acho que isso cria esse vínculo, né, da, da população com o espaço, é um atrativo até turístico, né, se você for pensar assim, mas aí o próprio turismo local, quer dizer, essa identidade do bairro, né, quer dizer, como uma cidade do interior tem orgulho do coreto, da praça, né, você pode talvez não ter mais a banda tocando lá do jeito que tocava no século retrasado, mas assim, é um marco para a cidade. Você vai ter o seu é onde o meu avô conheceu a minha avó, né? Então são as histórias que você tem, você carrega para a vida, enfim. Então acho que é importante, né? A gente tem que faz parte, né? Se a gente tem essa mania de destruir tudo e fazer tudo novo, né? Acho que não é muito por aí, né? Acho que você tem que enfim, esses espaços, eles acho que deveriam continuar tendo um pouco essa vocação, a seguir essa vocação. Ricardo, olha, eu agradeço imensamente o seu depoimento. Ele é muito mais valioso do que você possa imaginar. Não só conversa com os depoimentos dos outros colegas, mas esclareceram alguns fatos que, para quem não conhece, agora tem uma linha do tempo muito bem definida. E eu só tenho a agradecer pela sua participação, pela, pela sua história com a educação ambiental na cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço aí ter participado aí desse projeto, acho que é muito importante, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? De resgate, enfim, de estar sempre renovando, mas não jogar fora aquilo que já aconteceu, né? Com certeza. Não, a gente te agradece demais, Ricardo, porque realmente, acho que como o André falou, né, vários pontos estavam um pouco mais soltos, a gente conseguiu juntar aqui, aprender aqui com você nessa tarde hoje juntos, né? Queria aproveitar para perguntar, a gente chegou aqui em 1 hora já da nossa entrevista. Tem alguma pergunta que a gente não fez e que você gostaria que a gente tivesse feito? Alguma coisa que você queira deixar registrado, aproveitando que vai ser esse arquivo de consulta? Tem alguma coisa que você ainda gostaria de mencionar sobre o SES? Eu acho que a gente conversou bastante, né? Acho que o registro, assim, é agradecer esse convívio que eu tive, né, com a equipe lá no começo, essa coisa eu acho que a gente tinha muito esse espírito, assim, de vestir era uma causa, né, como,
enfim, é nova, e a gente encampou essa causa e foi à luta, né? E assim, um pouco meio fora do que as pessoas acham que é um funcionário público, né? Acho que tem muito essa coisa, funcionário público acomodado, não sei o quê. Não, a gente era super, assim, briguento para conseguir as coisas e fazer as coisas acontecerem. E, sei lá, se tiver, né? Não é a coisa de ficar batendo ponto, não, deu meu horário, agora acabou. Não, enquanto a coisa não tivesse acontecido, não acontecesse lá, o projeto você está ali o tempo todo, né? Enfim. Então, esse envolvimento, eu acho que é uma coisa que até hoje, né, você tem muitos colegas que vestem a camisa e para que a coisa aconteça, né? Eu acho que foi uma marca, assim, foi muito importante para mim, né? Né, talvez, que se a gente tem um pouco esse preconceito do que é serviço público, do que é funcionário público. Eu já cheguei num setor que era meio fora dessa curva, né? Então, para mim foi muito marcante, foi muito, né? E acho que me ajudou a formar, assim, o meu perfil de trabalho, assim, né? Esta foi a entrevista realizada com Ricardo Garcia para o programa Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental da Coordenação de Educação Ambiental.